Pessoal, tudo bem? Vocês já repararam que muita gente que gosta de literatura tem a mania, tem o cacuete de achar que a literatura boa é a literatura de um passado mais remoto, como se nos dias de hoje nós não tivéssemos grandes escritores. É claro que isso é um erro e eu estou aqui justamente para mostrar para vocês duas escritoras brasileiras jovens que publicaram recentemente seus livros e que, na minha visão, são duas escritoras maravilhosas e que muitos dos textos delas poderiam ser colocados ao lado de textos muito consagrados e muito mais tradicionais. A primeira delas é a Vanessa Bárbara, nesse livrinho aqui, O Louco de Palestra e Outras Crônicas Urbanas, em que ela vai fazendo uma série de reportagens sobre os assuntos mais inusitados. Uma das crônicas mais interessantes, dos textos mais interessantes, é um em que ela faz um treinamento para ser operadora de telemarketing. Então, ao mesmo tempo que você tem um depoimento, você tem um olhar de uma jornalista muito interessante e a gente fica sabendo detalhes de coisas que a gente nem imagina. Então, eu acho que vale muito a pena e com muito humor, que é o mais importante. O outro livro que eu recomendo, esse saiu mais recentemente, é o da Tati Bernardi, chamado Depois a Louca Sou Eu. São vários textos autobiográficos em que a Tati Bernardi, ela não esconde nada. Ela revela todas as suas manias, todos os seus problemas, todos os seus medos e, ao mesmo tempo, rindo de si mesma. Um traço que há em comum entre esses dois livros é a presença de um humor corrosivo, de um humor muitas vezes duro e impiedoso. Duro contra a sociedade e duro contra quem está escrevendo o livro, o que eu acho muito interessante. Vocês já devem ter ouvido falar que uma das maneiras de se demonstrar sabedoria ou de se viver sabiamente é a capacidade que as pessoas têm de rir de si mesmas. Então, aqui nós temos dois belíssimos exemplares de duas grandes escritoras com textos leves, ao mesmo tempo agudos, engraçadíssimos. A gente ri, evidentemente, eu falei que eles são engraçados, e ao mesmo tempo a gente repara em situações que muitas vezes passam batidas. Então são vários ensinamentos e são vários prazeres que a gente tem nesses livros que eu recomendo bastante para vocês. E eu me identifico muito com essa linha de literatura nos textos que eu escrevo semanalmente no jornal. Muitos deles, muitos dos mais comentados, são autobiográficos e ao mesmo tempo de cunho humorístico. Eu acho que é um filão muito forte na literatura brasileira nos dias de hoje, tão forte que no vídeo da semana que vem eu vou continuar nessa linha e vou comentar a respeito de um grande escritor jovem, o Antônio Prata, que faz algo semelhante à Vanessa Bárbara, a Tati Bernardi. Vou falar de dois livrinhos dele e eu tenho certeza que vocês vão ter a sensação de que a literatura, para ser grande, para ser boa, ela não precisa ser necessariamente séria nem carregadona. Claro que nós temos grandes livros que são considerados pesados, carregados, mas também há espaço para leveza. Afinal de contas, cultura é diversidade e não exclusão. Então a gente vai colocar novos elementos nessa nossa discussão ao longo das semanas que a gente vem tendo e assim, eu acredito que vocês vão ter uma visão ampla do cenário literário e eu acho que vocês vão gostar bastante, certo? A semana que vem então a gente continua, pessoal. Um abraço.